Gente, está quase acabando. Eu quis gravar esse vídeo, esse último vídeo, antes da gente ir para a aula, para poder continuar esse assunto, para que fique claro como que o catalisador influencia na nossa velocidade. Então, vamos falar um pouquinho sobre as reações catalíticas. O que é a gente ter uma reação catalítica? É quando a gente tem fatores que aumentam a nossa velocidade de reação, como por exemplo a concentração, temperatura, pressão que a gente viu, mas elas não são suficientes para ocorrer a reação, ou quando a gente não pode ou aumentar a concentração ou aumentar a temperatura. Neste caso, a gente precisa de um artifício. E esse artifício é o catalisador. O catalisador ele pode estar tanto no estado líquido, sólido, como gasoso. No estado gasoso, que é o mais incomum, é, por exemplo, aquele catalisador que ocorre lá na camada de ozônio, que é o CFC, que acelera a formação de oxigênio a partir do ozônio, por isso que ele consome a camada de ozônio. E eu queria falar uma coisa muito importante sobre o catalisador, né? A gente fala que o catalisador ele não faz parte da reação. Na verdade, o catalisador ele sai da mesma maneira que ele entrou na nossa reação. Então, ele pode emprestar uma molécula, ele pode emprestar um átomo para que ocorra a reação num mecanismo diferente, mas ele sai exatamente do jeito que ele entrou. E é por isso que a gente diz que a termodinâmica do processo ela não é alterada, somente a parte da cinética, tá bom? Vamos ver como é que funcionam os catalisadores. Os catalisadores eles vão sempre procurar um mecanismo alternativo, que é aquele que vai gastar menor energia de ativação. Lembra da que eu mostrei para vocês anteriormente sobre o cloro? A natureza ela sempre vai procurar o caminho de menor esforço, aquele que gasta menos energia. É a mesma coisa que vai acontecer aqui. Ele pode emprestar um átomo, ele pode emprestar uma molécula, mas ele vai voltar à sua situação inicial, tá bom? Ele não é consumido. O catalisador, ele pode ser, na verdade, quando a gente escolhe um catalisador, a gente não pode escolher a esmo. A gente precisa escolher aquele catalisador que ele vai facilitar a nossa reação principal, porque ele pode favorecer reações secundárias e não é o nosso objetivo. Então, a gente pode fazer a seleção para o catalisador através da sua seletividade por tamanho ou por sua afinidade química, que daí ele vai favorecer a nossa reação de interesse. E onde que ele vai agir? Ele vai agir aqui, ó, na nossa energia de ativação. Então, essa parte termodinâmica, que é o ΔH, ele não vai mexer, ele vai mexer na nossa energia de ativação. Então, quando a gente não tem o catalisador, a gente precisa vencer uma barreira muito grande. E com o catalisador, essa barreira aqui, ela é menor. Se a gente tem uma reação direta, ele vai ter que vencer essa energia de ativação na direta e essa na reversa, e essa daqui na direta com o catalisador e essa na reversa com o catalisador. Vejam como ele é muito menor. Eu vou mostrar para vocês como que ocorre esse novo mecanismo ainda na degradação da camada de ozônio. Como que ela ocorre naturalmente? O ozônio, ele reage com um átomo ativado de oxigênio, que ele é gerado a partir daquela energia que tem, né, que vem da radiação solar, e ele vai formar o oxigênio. Só que se a gente tem o catalisador, que é o CFC, a gente tem o cloro atuando ali junto. E como que vai ser esse mecanismo? O cloro, ele vai reagir com o oxigênio, com o ozônio, desculpa, vai formar o oxigênio e o óxido hipocloroso, né? Óxido cloroso. E o óxido hipocloroso vai reagir também com esse oxigênio atômico e vai formar o oxigênio. Repare que se a gente fizer a equação global, ó, esse corta com esse corta com esse, a gente tem a mesma equação global. Então, ele não influenciou na reação, ele simplesmente catalisou. E ele entrou como cloro e saiu como cloro. Essa é a característica do catalisador. Ele não faz parte da nossa reação, ele propõe um novo mecanismo. Ele não faz parte da equação global, né? Ele faz parte das etapas. E o que acontece a hora que a gente analisa o gráfico, né, da energia de ativação a partir do progresso da reação? Eu tenho aqui os nossos reagentes, que é o ozônio e o átomo de oxigênio, e sem o catalisador ele vai passar aqui por essa curvazinha azul. Opa!
Quando a gente tem a presença do cloro, a gente tem uma energia de ativação muito menor. E repara que a gente tem dois morrinhos. Esses dois morrinhos são as duas etapas que a gente tem, são os dois estados de transição. Então, quando a gente tem uma única etapa, ele vai formar aqui no único morrinho, mas se a gente tem mais de uma etapa, ele vai formar esse caminho, né, que a gente tem cada energia de ativação para ele. Mas vejam que se mesmo a gente somar esses dois aqui, ele é menor do que o caminho original. Então, ela é favorecida nesse sentido. Eu vou analisar com vocês mais uma reação onde a gente tem a presença de um catalisador para vocês verem o que acontece com a energia de ativação. Vamos supor a formação do trióxido de enxofre. Na reação sem catalisador, a gente tem esse mecanismo acontecendo. O SO2 vai reagir com A2 e vai formar o SO3. A energia de ativação que ele precisa para essa equação, ele é de 240 kJ por mol. Agora vamos ver quando a gente tem um catalisador. Neste caso, nós vamos utilizar o catalisador como sendo o NO2. O NO2 ele vai emprestar um oxigênio para a formação do SO3, o trióxido de enxofre, e depois ele vai formar o NO, e esse NO vai reagir com o oxigênio e ele vai formar o NO2. Então, o nosso catalisador aqui, ó, que é o NO2, ele é regenerado, ele não faz parte da nossa equação global. E qual que vai ser a nossa energia de ativação agora? Olha, de 110 kJ por mol, é menos da metade. Por isso que o catalisador facilita muito a nossa velocidade da reação. E como que ele faz isso? Propondo um novo caminho, um novo mecanismo de reação. Bom, eu vou parar por aqui porque já ficou bastante conteúdo para vocês assistirem antes da nossa aula e que a gente vai agora lá para a nossa aula para a gente continuar aprendendo essa parte de catalisador e mecanismo de reação. Vamos terminar de ver a teoria e fazer exercício. Tchau, tchau. Até lá.